Lâu 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 lá. Lâu 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 lá. E aí pessoal, estou aqui hoje trazendo um versus muito interessante, que é a do Slendy Bob contra o Sonic EZ. Mas antes de começar, recentemente eu fiz um remake de um vídeo antigo que eu tinha feito, e eu recomendo que vocês o assistam, já que está muito bom. Já sem mais o que dizer, vamos pro versus. Após ter sido demitido pelo seu siriguejo, Bob Esponja começaria a ficar todos os dias jogando Doom. E a violência gráfica do jogo, somada ao isolamento, acabaria fazendo com que o Bob Esponja desenvolvesse um comportamento agressivo e psicótico, no qual ele acabaria matando a Sandy, o Lula Molusco, o Patrick e o próprio seu siriguejo. E depois disso ele começaria a viajar entre dimensões, espalhando caos e destruição por onde passa. Em força ele conseguiu arrancar e abrir a cabeça da Sandy com as mãos, cortou a cabeça do Lula Molusco usando uma motosserra, arrancou a cabeça do Patrick e a empalou na antena da sua rocha, arrancou e deformou a cabeça do seu siriguejo, destroçou o crânio do Larry com seus dentes, derrubou um homem no chão e o despedaçou, cortou o braço da Sandy com um golpe de machado para depois destroçá-la e pregá-la na sua árvore, cortou os olhos do seu siriguejo e Lula Molusco para depois reduzi-los a uma bola de carne, atravessou uma tumba com a sua espátula, conseguiu rivalizar com a Senhora Puff, que era capaz de erguer uma árvore e usá-la como bastão e decapitar pessoas arremessando um pé de cabra, derrubou uma porta de metal como se nada, chutou a carne para longe a fazendo explodir, cravou um machado na cabeça de um idoso, quebrou uma porta de metal à base de golpes, mutilou os corpos de seus pais e os pendurou no teto usando correntes, danificou a parede da casa da sua avó usando a porta, atravessou o crânio dela usando uma faca, esfolou o Squilliam e o atravessou usando um clarinete, arrancou a língua do robalo e atravessou seus olhos usando pregos, esmagou a cabeça do holandês voador usando um baú e o atravessou usando uma espada, conseguiu se segurar num barco em alta velocidade, conseguiu carregar vários peixes sobre suas costas, cortou Kevin no meio e abriu seu crânio, atravessou o Rei Netuno usando uma lança, agarrou o Patrick e o puxou para longe usando uma corda, pulou até o alto de uma mansão, esfaqueou um segurança até a morte, atravessou o estômago do linguado usando uma lança improvisada, atravessou o capô de um barco usando essa mesma lança para depois arrancar parte dele junto do motor, destruiu vários objetos e fraturou a cabeça de um repórter usando uma clave, esmagou o crânio de um garoto com as mãos, atravessou uma parede de metal como se nada e conseguiu atravessar e arrancar o coração da Senhora Puff, sendo que a Senhora Puff era capaz de resistir a acidentes de barco, golpes de garfo e rajadas laser. Em velocidade ele conseguiu arrancar e abrir a cabeça da Sandy sem que ela e o Patrick reagissem, conseguiu alcançar o Larry em uma perseguição para depois atacá-lo sem que ele reagisse, alcançou um homem que fugia dele e o atingiu com várias mordidas, cortou o braço da Sandy sem que ela reagisse, se esquivou do disparo de um tanque de guerra, atingiu a Karen com um chute sem que ela reagisse, atacou um idoso sem que ele reagisse, matou um policial e um segurança rapidamente, alcançou a Senhora Puff e subiu no seu barco sem que ela percebesse, conseguiu atirar em vários peixes sem que eles reagissem, agarrou o Patrick que corria desesperado, atingiu o linguado com a sua lança sem que ele pudesse se esquivou de um tiro de escopeta e conseguiu matar a Senhora Puff sem que ela reagisse, sendo que a Senhora Puff era capaz de se esquivar de lasers e explosões. Em resistência, ele resistiu à desidratação do aquário da Sandy, resistiu a dezenas de socos do Patrick para depois ser atropelado e pisoteado por ele, e resistiu que a pele do seu rosto caia, resistiu que o rabisco arremesse contra a parede, e resistiu a uma bolha do mexilhãozinho, e resistiu que a Karen o mandasse para longe com um soco, e resistiu a um forte aperto da Senhora Puff, e resistiu a afundar em um mar de molho tártaro, e resistiu a ser cortado com uma tesoura, e resistiu a um tapa da Senhora Puff para depois cair de um barco em movimento, e resistiu a ser esmagado por vários peixes, e resistiu a um tiro de escopeta para depois cair de um segundo piso, e resistiu a um forte soco do linguado como se não fosse nada, sendo que o linguado tinha conseguido derrubar uma grande porta de madeira facilmente, e resistiu a uma enorme explosão, e resistiu a atravessar uma parede de metal, e seguiu vivo por alguns momentos após ser empalado pelo rabisco. Em inteligência ele é furtivo, sabe como intimidar suas vítimas e bloquear as rotas de fuga impedindo que elas fujam, sabe atacar por surpresa, usou o rosto do Larry para enganar o Bob Esponja original, fez uma escultura usando pedaços de vários peixes, sabe fazer armaduras
armadilhas e atrair pessoas, sabe usar armas de fogo e armas futuristas, sabe improvisar armas e usar os objetos do ambiente ao seu favor, e também sabe como usar suas habilidades. Em armas ele possui diferentes tipos de espátula, uma lança, uma faca, um coquetel molotov, uma metralhadora com lança-granadas, uma arma laser e qualquer outra coisa que ele encontrar pela frente. Em habilidades ele consegue se teleportar, se regenerar, controlar objetos, diferentes tipos de alteração corporal, interação com objetos não físicos, se teleportar entre dimensões, telecinese, pirocinese, e ele também consegue dividir o seu corpo e esticar seus membros. O Sonic EZ foi criado pelo Dr. Eggman como um clone maligno do Sonic, mas ele acabaria saindo do controle e começaria a matar todos que ele via pela frente, e ao tentar detê-lo, o Dr. Eggman também acabaria sendo morto, e depois de ter matado seu criador, ele absorveria sua alma junto das almas das suas outras vítimas, assim se tornando um monstro por completo. Em força, ao ser criado, ele conseguiu destruir uma cúpula de vidro como se não fosse nada, e também conseguiu dominar o Dr. Eggman com apenas uma mão e arremessá-lo contra outra cúpula de vidro, danificando e o fazendo sangrar. Atravessou o teto do laboratório facilmente, arrancou a cabeça e o olho de um porco, cortou a perna de uma galinha e cravou um anel nas suas costas, cortou várias palmeiras no meio de forma casual, arrancou um osso que estava cravado na sua testa, partiu Tails no meio e o decapitou para depois empalar sua cabeça numa estaca de madeira e enterrá-la no chão, retalhou o olho do Knuckles com as suas garras, arrancou uma árvore do chão e a dividiu em várias estacas com a sua telecinese, arremessou essas mesmas estacas fazendo elas atravessarem uma árvore grossa junto do crânio do Knuckles, agarrou o Eggman e o puxou para longe usando seus tentáculos, fez o Eggman sangrar com seus golpes, destruiu uma pistola facilmente, ergueu o Eggman por cima de sua cabeça e o atravessou com as suas garras para depois rasgá-lo no meio, mandou a Amy para longe e a desmembrou usando várias cordas e empurrou a Queen fazendo ela ser empalada em uma parede de espinhos. Em velocidade ele conseguiu atacar o Eggman sem que ele reagisse, atacou o Tails sem que ele reagisse, se esquivou de um soco do Knuckles e contra-atacou retalhando seu olho, atingiu o Knuckles com uma estaca sem que ele percebesse, conseguiu perseguir o Dr. Robotnik e agarrá-lo antes que ele pudesse escapar, atacou a Amy sem que ela reagisse e é superior a Queen, que tinha conseguido parar antes de se chocar contra uma parede de espinhos. Em resistência, ele resistiu a atravessar o teto de um laboratório e resistiu que o Tails cravasse um osso pontiagudo na sua testa para depois arrancá-lo, resistiu a uma forte rajada de energia da nave do Eggman e resistiu a 4 disparos de uma pistola de energia que atravessaram seu corpo. Em inteligência, ele sabe fazer armadilhas, atacar por surpresa, enganar suas vítimas e é extremamente habilidoso em um combate. Em armas, além das suas garras e dentes afiados, ele também consegue transformar objetos comuns em armas letais. Já em habilidades, ele consegue voar, se regenerar, se teleportar, alterar o seu corpo, absorver almas ficando mais poderoso e ele também possui uma forte telecinese. Após ter destruído toda a fenda do biquíni, o Slime Bob iria para outra dimensão para continuar sua onda de caos. Mas chegando lá, ele rapidamente perceberia que aquela dimensão era diferente, já que o céu era completamente vermelho. E ele também notaria que aquela dimensão era muito escura. E ao olhar para o lado, ele acabaria vendo um estranho ouriço azul que estava o encarando. O Slime Bob começaria a se aproximar dele de forma agressiva. Mas ao invés de sentir medo, o Sonic começaria a sorrir. Mas antes que o Slime Bob pudesse atacá-lo, o Sonic revelaria sua verdadeira forma, assim começando a luta. O Slime Bob esticaria seu braço para tentar agarrar o Sonic, mas o Sonic conseguiria se esquivar e contra-atacar com um golpe que o mandaria para longe. O Slime Bob cairia no chão, mas ele rapidamente se levantaria e puxaria sua arma laser. E antes que o Sonic percebesse, ele seria atingido por 4 disparos que atravessariam seu corpo. O Slime Bob iria para cima do Sonic e o atravessaria com a sua espátula, mas o Sonic mais uma vez o mandaria para longe com um golpe. E depois de se regenerar, o Sonic olharia para o lado e veria uma árvore. Então ele arrancaria essa árvore do chão e a transformaria em várias estacas, e as arremessaria na direção do Slime Bob, mas o Slime Bob conseguiria se esquivar de todas elas. Irritado, o Sonic voaria com tudo na direção do Slime Bob, mas o Slime Bob se esquivaria do ataque dividindo seu corpo no meio. O Sonic não entenderia o que acabou de acontecer, mas ao olhar para trás, o Slime
Slade Bob cortaria a garganta do Sonic com a sua espada, e o Sonic cairia no chão sangrando. Mas quando estava prestes a dar outro golpe, o Sonic se teleportaria. O Slade Bob começaria a olhar para todos os lados tentando encontrar o Sonic, até que ele olharia para cima e veria o Sonic voando. O Slade Bob daria um grande salto na direção do Sonic, mas antes que pudesse atingi-lo, o Sonic se transformaria na sua forma monstruosa. O Sonic rapidamente se esquivaria do golpe e mandaria o Slade Bob para longe. E ao cair no chão, o Slade Bob se levantaria e pegaria sua lança, indo para cima do Sonic mais uma vez. Mas o Sonic se esquivaria de novo e derrubaria o Slade Bob no chão. E quando o Slade Bob estava se levantando, o Sonic prenderia os braços e pernas do Slade Bob usando cordas e depois os arrancaria um por um. E depois de desmembrá-lo, o Sonic começaria a atingi-lo com vários golpes. E depois de arrancar parte do rosto do Slade Bob com seus golpes, o Sonic o rasgaria no meio e jogaria as duas partes na água. E o Sonic olharia fixamente o Slade Bob afundar. E depois disso, o Sonic mandaria a Amy pegar a alma do Slade Bob. Que depois de pegá-la, a Amy a jogaria para o Sonic. Que depois de absorver o Sonic conseguiria um poder inimaginável. Em força, o Slade Bob era superior ao Sonic, já que além de conseguir rasgar árvores e pessoas no meio, o Slade Bob já conseguia fazer isso e muito mais, principalmente devendo ao fato de que os peixes que o Slade Bob destroçou eram capazes de atravessar paredes de metal como se nada. Já na velocidade, eu acredito que o Sonic seja superior, já que ele conseguiu perseguir a nave do Eggman e atacar todos os outros personagens sem que eles conseguissem reagir. Mas o Slade Bob não fica muito atrás, já que ele conseguiu se esquivar de tiros de escopeta e tanques de guerra, e também conseguiu atacar personagens que ultrapassavam o nível sônico. E na resistência eu acredito que seja um empate, já que o Slade Bob conseguiu resistir a explosões e tiros de armas de fogo, e o Sonic resistiu a ser diretamente atingido por uma forte rajada de energia, além dos dois terem resistido a aplicar suas próprias forças. E na inteligência eu também acredito que seja um empate. Já no quesito armas, o Slade Bob é por muito superior, mas o que garantiria a vitória do Sonic seriam as suas habilidades, já que mesmo as habilidades do Slade Bob sendo boas, as habilidades do Sonic eram bem mais úteis. Portanto, o vencedor é o Sonic. Eu espero que vocês tenham gostado. Desse barranco, do lado para outro usando essa vara. Ó, a altura. E vambora. Caralho.